Ao vivo, sejam todos muito bem-vindos aqui à turma de Delegado Federal 2024 do Supremo. Eu sou o professor Bruno Zampier, coordenador da turma, e aqui vou lecionar para vocês três tópicos, três disciplinas diversas. Hoje, nós vamos falar sobre atribuições da Polícia Federal, tanto aquelas que estão na Constituição quanto na legislação infraconstitucional, talvez a aula mais importante para todo o concurso da Polícia Federal. Então, você, meu futuro colega, eu peço que assistam uma, duas, anote tudo que eu vou falar nessa aula, porque sempre tem questão relativa à nossa aula de hoje nos concursos de DPF, combinado? E eu também estarei com Direito Civil com vocês, que normalmente nos últimos concursos da Polícia Federal tivemos 3 questões de Direito Civil, e estou também na aula de Peças Práticas Profissionais com o meu colega Cristiano Campidelli, do meu quarto de academia, somos colegas há mais de 20 anos na Polícia Federal, combinado? Então eu vou estar com vocês nessa turma, nesses 3 tópicos, atribuições, Direito Civil e Peças Práticas. Vocês vão ter muita aula comigo, fiquem absolutamente tranquilos quanto a isso. Na aula de hoje, então, nessas 2 horas ao vivo, nós vamos falar bastante sobre essas atribuições da PF, fazendo algumas distinções, mostrando algumas curiosidades do órgão. É bom a gente lembrar que na quinta-feira da semana passada, para quem está ao vivo, no dia 11 de janeiro, eu fiz uma live. Essa live está no nosso YouTube. Eu vou pedir também, viu, Valdir, para essa live subir para a área do aluno de delegado federal. Depois você pede lá para as meninas do acadêmico postarem, porque nessa live eu falei tudo sobre a possibilidade de termos um novo concurso para a PF em 2024, falei sobre remoção, como é que ela se dá, falei sobre academia de polícia, falei sobre 3 anos de prática jurídica ou policial, analisei tópicos do último edital, ou seja, foi uma live bem abrangente para você, nosso futuro colega na Polícia Federal. Beleza? Então hoje vamos focar mais nas atribuições, no órgão, no que a Constituição fala, no que a legislação infraconstitucional nos traz sobre a PF. Então, colocando na tela, atribuições da Polícia Federal, a aula mais importante do nosso curso. Vamos lá, então. O primeiro tópico que eu queria trabalhar com vocês é sobre direito administrativo. O órgão Polícia Federal. Onde é que esse órgão se localiza dentro da organização da administração pública brasileira? Isso é fundamental você saber. A Polícia Federal, então, ela é um órgão vinculado ao Poder Executivo Federal. Até aqui, todo mundo está cansado de saber disso. É um órgão que compõe a estrutura do Poder Executivo Federal. E, normalmente, a Polícia Federal está inserida dentro da estrutura do Ministério da Justiça, que já há alguns anos se chama Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, todo mundo acompanhou no último ano, o ministro da Justiça foi, ainda é, na data de hoje, o Flávio Dino. A partir desse mês, na verdade do mês que vem, toma posse o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Na gestão do Bolsonaro, foi um delegado federal, o Anderson Torres. Lá na gestão da Dilma Rousseff, foi o José Eduardo Cardoso, foi o Raul Jungmann. Foi, lá na época do primeiro mandato do Lula, o Márcio Tomás Bastos. Ou seja, nós tivemos grandes figuras do cenário nacional. Foi o Sérgio Moro, como esquecer, né, do primeiro ano de governo do Bolsonaro, o ministro da Justiça foi o Sérgio Moro. Então, a figura de ministro da Justiça ela tem ganhado um protagonismo muito forte no Brasil nos últimos anos. E o principal órgão, sem dúvida alguma, da estrutura do Ministério da Justiça é a Polícia Federal. Nos noticiários, quando aparece Ministério da Justiça, em 70%, 80% das vezes, é para falar da Polícia Federal, do órgão Polícia Federal. Mas é bom lembrar, a Polícia Federal é um dos órgãos do Ministério da Justiça. Nós temos outros. Nós temos, por exemplo, o CAD. Para a defesa da concorrência, o CAD
ele está também dentro da estrutura do Ministério da Justiça. A Secretaria de Direito Econômico, a Polícia Rodoviária Federal. Então, são órgãos, lá no passado, a FUNAI, são órgãos que integram a estrutura do Ministério da Justiça. Então, a Polícia Federal é um destes órgãos. Então, hierarquicamente, a Polícia Federal está subordinada ao MJ, MJSP, e, vez por outra, a gente vê essa discussão se vai separar o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública. Já ouviram essa discussão? Essa discussão é velha pra caramba no Brasil. Vez por outra, ela volta para o debate público. Mas o estado da coisa atualmente é Ministério da Justiça e também Segurança Pública, que, por sua vez, está vinculado diretamente à Presidência da República, como todos os demais ministérios lá da Esplanada em Brasília. Perfeito? Então, essa Polícia Federal é um órgão permanente que integra a estrutura já há bastante tempo, mais de 50, 60 anos. A Polícia Federal, isso vez por outra muda, né? Eles fazem uma retroação da data de aniversário da Polícia Federal, já estou lá, já mudou umas 3 vezes isso, mas é um órgão já de muitas décadas, estruturado a partir do Ministério da Justiça. O que você tem que lembrar é que é um órgão criado por lei, previsto na Constituição. Ele é um órgão permanente, um órgão de Estado, e que vai ter a sua estrutura dividida em carreira, que é a chamada carreira policial federal. Isso pode cair na prova? Pode. É mais difícil? É. Mas você tem que saber, evidentemente, até para não escrever bobagem numa prova discursiva ou falar bobagens na prova oral, que você com certeza, eu acredito, vai chegar lá. Combinado? Então, ótimo. Bruno, onde que está a Polícia Federal na estrutura da nossa Constituição? Assim como os demais órgãos de segurança pública, ela está no artigo 144. Então, o 144 vai falar assim, ó, a segurança pública, que é um dever do Estado, é ao mesmo tempo, além de dever, um direito, é também uma responsabilidade de todos, não só das polícias, é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, e a segurança pública será exercida através desses órgãos aqui descritos. A Polícia Federal está no inciso 1 do 144. É porque ela é a mais importante? Claro que não. Ela só foi prevista. Ela podia estar no inciso 3? Poderia. Poderia estar no 6? Poderia. Mas ela está onde? Ela está no 1, tá bom? Então ela está lá presente no inciso 1. O 2 vai ter a Polícia Rodoviária Federal. O 3, a Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, e a mais recente, enquadrada em 2019 por emenda constitucional, emenda 104, é as Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital, tá bom? E aí vem, no parágrafo 1º, o grande artigo da Polícia Federal, o grande dispositivo da Polícia Federal, dentro da nossa Constituição de 1988. 144, parágrafo 1º, é a bíblia do concurseiro para a Polícia Federal. Tem que saber o 144, parágrafo 1º, de cor e salteado para a prova do SEBRASP. E ele começa assim: a Polícia Federal, instituída por lei, como eu acabei de falar, como um órgão permanente, que é organizado e mantido pela União, que é estruturado na carreira policial federal, vai se destinar a, e aí a partir do inciso 1, 2, 3 e 4, nós vamos ter quais são as atribuições da PF previstas diretamente na Constituição. Essas atribuições, eu insisto, vocês têm que saber de frente para trás, de trás para frente, de um lado para o outro, porque, óbvio, toda a prova da PF serão cobradas essas atribuições dos candidatos. Combinado? Então vamos ficar bastante atento quanto a isso aí. Ah, Bruno, eu confundia. Eu achava, por exemplo, que Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal fossem a mesma coisa. Essa confusão não é rara de acontecer, mas são órgãos completamente distintos, com carreiras distintas, com direções
distintas, com atribuições distintas. Perfeito? E não é raro as pessoas, especialmente a população em geral, confundir esses dois órgãos. O Valdir que está me filmando aqui, né, Valdir? Pode chegar, Bruno, outro dia eu estava descendo aqui para o Rio, e aí a Polícia Federal me parou ali na estrada. Falei, cara, a Polícia Federal te parou na estrada? Então você estava já sendo investigado, porque a Polícia Federal não para, não faz abordagem de carro na estrada. Só se tiver uma investigação em andamento. Ah, não, desculpa, não foi a Polícia Federal, foi a Polícia Rodoviária Federal. Ah, sim, é tarefa dela. É tarefa dela fazer abordagem de veículos, atuar preventivamente, como polícia ostensiva, que é polícia fardada, com viaturas caracterizadas. Esse papel, obviamente, amigo Valdir, é da Polícia Rodoviária Federal. Tudo bem? Então, são órgãos distintos, são órgãos diferentes. E, às vezes, a gente vê essa confusão na imprensa, a gente vê amigos, às vezes, que são mais leigos nessa divisão das atribuições e das polícias repetindo isso, tá bom? Então, hoje, dentro do MJ, nós vamos ter a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, dentro do qual estará a Polícia Penal Federal. Então, por exemplo, o Brasil tem 4, 5 presídios federais, muito pouco, tem que ampliar. Mas quem vai cuidar do policiamento nesses presídios federais é a Polícia Penal Federal. Quando eu e minha turma tomamos posse, vários colegas foram convidados para exercerem a função de diretor de presídio Brasil afora, de penitenciários federais. Porque a Polícia Penal Federal lá, há 20 anos atrás, não estava ainda completamente estruturada. Hoje isso não acontece mais. Tudo bem? Mas são órgãos policiais, estruturas policiais distintas dentro da estrutura do Ministério da Justiça, ok? Então fiquem atentos quanto a isso aí. São órgãos diferentes, com direções diferentes, embora todos eles estejam dentro da estrutura do mesmo ministério ligado ao Poder Executivo Federal, ok? Outro tópico que eu queria trabalhar com vocês é sobre uma lei que está prevista expressamente no edital de delegado federal, que é essa aqui, ó, a Lei 9266 de 96. Pode pegar o edital aí, ele já está na sua área do aluno, pode conferir o edital, vocês vão ver lá. Uma das leis previstas no seu edital é essa aí, 9266. Não confundam com 9296, que a 9296, sabemos, é a lei que regula a interceptação telefônica no Brasil como medida investigativa. Não, aqui é 9266. O que a 9266, lei prevista no nosso edital, ela vai trazer para a gente? Eu vou colocar na tela para vocês. Essa lei, ela vai organizar as classes da carreira da Polícia Federal, vai fixar a remuneração dos cargos que as integram e vai dar outras providências. Então, vejam, a carreira policial federal é organizada de acordo com o anexo 1. E aí vai falar, a carreira policial federal é composta sempre por cargos de nível superior, cujo ingresso ocorrerá sempre na terceira classe, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigido o curso superior completo em nível de graduação, observados os requisitos fixados na legislação correspondente, ok? E aí o parágrafo 2º, o artigo 2º, letra A, que foi adicionado pela Lei 13.047 de 2014, vai falar, repetindo a Constituição, que a Polícia Federal é um órgão permanente, organizado e mantido pela União, para o exercício de suas competências, atribuições, previstas no parágrafo 1º da 144, fundada na hierarquia e disciplina, e integrante da estrutura básica do Ministério da Justiça. E olha que tópico relevante para a prova de delegado. Os ocupantes do cargo de delegado de Polícia Federal são autoridades policiais no âmbito da Polícia Judiciária da União e são responsáveis pela direção
das atividades do órgão e exercem função de natureza híbrida. A função de delegado ela é tanto uma função de natureza jurídica quanto natureza policial. Ela é uma carreira essencial e ela é uma carreira exclusiva de Estado. Isso foi acrescentado depois de muita luta dos delegados em 2014. E olha o parágrafo, o artigo 2º, letra B. O ingresso no cargo de delegado, que é o que você está querendo quando está aqui me assistindo, é realizado mediante concurso público de provas e títulos. Vai ter participação do OAB. É privativo de bacharel em Direito. E como dissemos na live, exige 3 anos de atividade jurídica ou policial comprovados no ato da posse. Ok? E aí vem o segundo C. O diretor-geral da PF, ele é um cargo de confiança do presidente da República. Então ele pode ser destituído a qualquer tempo, Valdir. Se o presidente não está gostando da gestão que o DG, assim chamado, diretor-geral, DG, está realizando, ele pode trocar a qualquer momento. Ah, não é igual no Ministério Público que vai ficar 2, 3 anos. Não. Pode ficar 1 mês no cargo, já tivemos casos assim, infelizmente. Tudo bem? Então é um cargo de confiança do presidente da República. Mas ele é um cargo privativo de quem é delegado de Polícia Federal. E mais, integrante da última classe, da classe especial. Então todos os últimos diretores gerais que a PF tem, eles se enquadram nesse perfil. Eles são delegados de Polícia Federal, integrantes da última classe, da classe especial. Eu vou falar de classes daqui a pouquinho para vocês, mas é importante você saber disso. Por quê? Olha que dado histórico relevante. Até 2014, qualquer um poderia ser diretor-geral da PF. O presidente ganhava, ele gostava de você, te nomeava para diretor-geral da PF. Nossa, sério? Sério. Não precisava ser um delegado. Tanto é que a gente já teve, no passado, militares comandando a PF. A gente já teve no passado delegados estaduais comandando a PF. Mas desde a década de 90, final da década de 90, isso não acontece mais. Já era uma tradição do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, colocar um delegado de Polícia Federal como chefe da instituição. Ô glória, né? E em 2014, isso virou lei. Então, se o Bolsonaro quisesse colocar um militar como chefe da PF, ele poderia? Não. Se o Lula hoje quiser colocar alguém lá do PT, que nem é delegado, como chefe da PF, pode? Não, não pode. Ele não pode fazer isso. Ah, se o Lewandowski, que agora vai ser o ministro da Justiça, quiser colocar um assessor dele no STF para ser o chefe da PF, pode? Não, só se ele for delegado de última classe, classe especial. Perfeito? Então fiquem atentos com essas disposições da 9296, especialmente o artigo 1º, o artigo 2º, o 2º A, B e C. São 5 dispositivos que eu estou citando, que são essenciais, que nós acabamos de ler, para a prova da Polícia Federal. Tudo bem? Show? Ótimo. Então vamos falar um pouquinho dessa carreira que nós lemos aqui no artigo 1º da 9266, que é a carreira policial federal. A carreira policial federal, ela vai ser dividida em 5 cargos com atribuições, com funções bem específicas. Vamos a elas. A primeira carreira é a carreira de delegado, que vai ter, como já vimos na 9266, a função de direção do órgão. O órgão Polícia Federal, ele é dirigido por delegados, assim como acontece no âmbito dos estados com as polícias civis. Então, o delegado vai ter função de gestão. Muitos de vocês que estão me assistindo vão se lembrar desse nosso encontro, quando tomarem posse. Vocês vão pegar uma delegacia lá na fronteira, a gente já falou disso na live, né? Vocês vão pegar uma delegacia do interiorzão do Brasil,
e o seu colega mais antigo que está lá, ele está doido para você chegar. Para quê? Passar a chave da delegacia. Valeu, parceiro. Pô, toca aí. Bom demais. Seja bem-vindo. Vou ficar uma semana aqui com você fazendo a transição. E depois, meu camarada, é com você. Comigo? É. Você vai ter que fazer gestão da frota, do combustível, da estrutura física da delegacia, gestão de pessoas. Às vezes vai ter que fazer uma licitação. É contigo, irmão. Caraca. E eu achando que ia prender todo mundo, fazer operação pra caralho. Delegado tem função de gestor. Sempre. É raro você ser delegado e não ter uma função de gestão. Nem que seja do escrivão com quem você trabalha, dos materiais que estão acautelados com você, da estrutura que lhe é colocada à disposição. Delegado sempre vai ter alguma função de gestão. E eu costumo brincar. Por isso que ganha mais. Tem funções que estão para além da responsabilidade que é grande de conduzir investigações, de conduzir o inquérito policial. Então, além da tradicional condução de inquérito policial, de operações policiais, o delegado vai ter muitas vezes a função de representar a PF. Hoje mesmo eu fui numa reunião com o pessoal da Marinha e eu fui representando a Polícia Federal. Eles tinham lá uma demanda, nos convidaram, meu chefe falou, Bruno, por favor, vai nessa reunião lá e vê qual é a demanda para a gente juntos poder atender e tal. Eu fui representando a Polícia Federal nessa reunião. É extremamente comum isso, quando vocês tomarem posse. Então vai representar a Polícia Federal, vai dirigir a Polícia Federal e, lógico, vai dirigir a unidade, vai dirigir as pessoas que estão na unidade, vai ser o superior hierárquico de muita gente, vai ter função correicional e vai tocar inquérito. E vai tocar investigação. Tudo bem? Nós temos a segunda carreira policial federal, o perito criminal federal, nas várias especialidades que lá existem, perícia contábil, perícia de informática, perícia ambiental, tem perito de engenharia, tem perito especializado em genética, tem perito a dar com pau na Polícia Federal, um corpo de servidores absolutamente qualificado. Tem vários peritos nossos lá com doutorado, pós-doutorado, fora do Brasil. É uma galera absolutamente boa de serviço e que vão auxiliar nas investigações. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com corrupção e fraude à licitação em geral. Então, eu estou verificando se uma obra é ou não superfaturada. Eu preciso do trabalho do perito para me dizer, a partir da análise de planilhas, de documentos apreendidos, de documentação obtida através de sistemas de informação, de ofícios que eu expesso, de quebra de sigilo bancário, fiscal e sei lá mais o quê, várias medidas investigativas, eu, Bruno, dentro do meu inquérito, vou requisitar ao perito a formulação de uma perícia e vou redigir os quesitos para que ele possa me responder, reforçando ou não a materialidade daquele delito que eu estou investigando. Então, os peritos são absolutamente fundamentais no trabalho, especialmente investigativo, da Polícia Federal. Assim como também são essenciais os agentes de Polícia Federal. E a PF tem muito agente bom de serviço, muito agente também qualificado. Todo mundo na PF tem curso superior e os agentes reúnem a maior quantidade de heterogeneidade que existe. Então, eu tenho agente que trabalha comigo que é dentista, eu tenho agente que é engenheiro, eu tenho agente que é formado em educação física, eu tenho agente formado em informática, eu tenho agente formado em direito. Então, é uma heterogeneidade muito grande, o que é ótimo, porque cada um passa aquela sua expertise, aquela sua experiência de vida para fomentar e auxiliar numa investigação. Então, eu tenho agente que é muito bom num tipo de análise de dados, eu tenho agente que é muito bom de rua, o cara fera, cobra criada na rua, passa batido, ninguém vê o cara, ótimo para diligência velada, né? Tanto homens quanto mulheres. Hoje a Polícia Federal tem ampliado o número de mulheres, e isso é ótimo para a diversidade do órgão. Eu sou um fã de termos mulheres na equipe, mulher traz equilíbrio, mulher é mais sensata, mulher tem um raciocínio diferente, é muito bom ter mulher nas equipes policiais e que cresça cada vez mais o número de mulheres na Polícia Federal e nas outras forças. Então, os agentes vão ter esse trabalho de auxílio. Eles vão trabalhar sob o comando da autoridade policial. Então, eu posso falar com os agentes, olha, vai lá entregar uma intimação, por favor, faz um levantamento patrimonial desse criminoso que nós estamos investigando. Olha, dá uma levantada nos sistemas disponíveis e faz um relatório para mim, uma informação de polícia judiciária.
olha, faz uma vigilância velada, olha, você vai fazer a análise desses áudios que nós estamos interceptando aqui nos telefones, você vai fazer um agente infiltrado, nós vamos trabalhando sempre em equipe, a Polícia Federal, esse senso de equipe ele é muito forte, com os agentes também tendo voz ativa, também participando, também auxiliando a autoridade na consecução dos fins da investigação. O escrivão de Polícia Federal também, outra peça absolutamente imprescindível na estrutura da Polícia Federal, auxiliando especialmente nos trabalhos cartorários. Então, eu estou fazendo uma investigação, preciso intimar uma testemunha, preciso intimar a pessoa que eu vou indiciar, preciso expedir um ofício para um outro órgão, preciso manter contato com outra instituição por alguma razão, preciso organizar minha vida cartorária dos meus inquéritos, preciso organizar sistemas, preciso que sejam feitas certidões. Ter um bom escrivão, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Federal, é absolutamente essencial para que os trabalhos de Polícia Judiciária fiquem bem organizados, para que os trabalhos de Polícia Judiciária sejam mais ágeis, para que esses trabalhos possam, inclusive, respeitar as normativas internas estabelecidas pela COGER, a Corregedoria Geral, que fica lá em Brasília. E por vezes também, né, gente, o escrivão ele vai compor equipes em diligências policiais, isso não é proibido, então muitas vezes o escrivão vai comparecer para fazer prisões em flagrante, vai comparecer em equipes que vão cumprir mandados de busca, de prisão ou outros mandados de restrição de direitos fundamentais. Escrivão, como eu disse, peça essencial na estrutura da PF. E por fim, um outro cargo técnico que nós temos também é o cargo de papiloscopista policial federal. Os PAPs, assim carinhosamente chamados, eles têm uma função muito específica de identificação de pessoas. Essa identificação que no passado era basicamente datiloscópica, né? Uma identificação datiloscópica, que chamava lá antigamente de tocar piano, hoje ela está muito mais desenvolvida. Então os PAPs da Polícia Federal fazem identificação hoje por imagens, como a imprensa já noticiou algumas vezes. Eles fazem reconhecimento fotográfico, fazem retrato falado, alimentam bancos de dados, como por exemplo, certidão de antecedentes criminais. Quando você pede uma certidão de antecedente criminal na PF, quem vai elaborar esse documento, se ele não for automático, vai ser o papiloscopista a partir dos nossos sistemas. Então, toda essa questão de identificação na Polícia Federal fica a cargo dos PAPs. Então, são esses 5 cargos que integram a carreira policial federal. Muito se fala numa carreira única, ou seja, uma carreira que unificaria esses 5 cargos. Essa proposta é para lá de polêmica, tem muita gente boa que defende, mas tem uma galera também que é absolutamente contra a unificação desses 5 cargos. Então a carreira, ela é uma carreira única, mas essa carreira única, ela é dividida em 5 cargos que não são cargos únicos. Então há uma diferença entre carreira única e cargo único. Então a galera que defende a ideia precisa se basear no direito administrativo para entender que há uma diferença entre uma carreira e os cargos que integram aquela carreira, tudo bem? Então, lá no nosso dia a dia, a gente chama de DPF, Delegado de Polícia Federal, PCF, Perito Criminal Federal, APF, Agente de Polícia Federal, EPF, Escrivão de Polícia Federal e PPF, Papiloscopista Policial Federal. Ah, Bruno, mas eu ouvi dizer que estava para sair aí também concurso para a carreira administrativa da PF. Eu vou te explicar a carreira administrativa de um jeito muito simples que você vai entender. Os tribunais, o Ministério Público, eles vão ter carreiras de apoio, concordam? Que normalmente são chamadas de carreira de técnico, para nível médio, e carreiras de analista, para quem tem curso superior. Entendem isso? Ótimo. Eles serão serventuários da Justiça e do Ministério Público? Serão. Mas eles serão integrantes da magistratura do Ministério Público? Não.
Eles são carreira de apoio. Então a PF também tem uma carreira de apoio, que não é carreira policial federal. É a chamada carreira administrativa dentro da PF. Então aqui, por exemplo, eu vou ter, por exemplo, psicólogo da PF. Importante, né, gente? Então, eu vou ter contratação de psicólogo. Aí você chega um amigo seu, pô, você faz o quê? Ah, passei no concurso da Polícia Federal. Pô, que legal, você é polícia agora? Não, não sou polícia, não. Eu sou psicólogo que trabalho na Polícia Federal, sou da carreira administrativa. Então, viu, Valdir, se você fizer esse concurso, você não pode dar carteirada de polícia não, viu? Se é carreira administrativa, velho, não é polícia. É servidor administrativo que trabalha na Polícia Federal. Então, no passado, tinha muito concurso para motorista. O cara era motorista concursado da PF. Motorista, médico, engenheiro, técnico em comunicações. Imagina o cara que trabalha com rádio da PF. Ele é servidor administrativo. O cara que vai fazer uma obra de reforma de um prédio da PF ou construção de uma nova delegacia. Ele é engenheiro, ele trabalha na Polícia Federal, mas não é policial. Ele é o quê? Engenheiro. Um técnico em informática, galera de TI. Então, quando sair concurso para carreira administrativa, estão prometendo aí um grande concurso. Essa carreira está muito defasada. Estão falando aí do concurso de mais de 1.000 vagas para carreira administrativa. Lembre-se, carreira administrativa não é carreira policial. Então, quem é da carreira administrativa não pode andar armado, não tem carteira de polícia, não tem aposentadoria especial, né? Porque é bom falar também. Olha aqui, ó. Essa galera aqui vai se aposentar com 55 anos de idade para homens, tá bom? Vai aposentar com 30 anos de serviço, de contribuição, né, na verdade, 30 anos de contribuição, desde que seja no mínimo 20 de atividade policial. Tá? Essa é o regime de aposentadoria, quem quiser dar uma olhadinha, da Lei Complementar 51. Então, a aposentadoria da PF é regulamentada pela Lei Complementar 51, que foi, obviamente, alterada, não só a lei, mas o regime de aposentadoria foi alterado por essas sucessivas reformas da Previdência que nós tivemos no Brasil ao longo dos últimos 25 anos. Lógico que a Polícia Federal também foi impactada por essas mudanças. Tudo bem?